Olá, meus amigos, uma boa noite, boa tarde, bom dia, não sei em que horário você está vendo esse vídeo, só quero dizer que é um prazer tê-lo aqui. Aqui quem vos fala é Matheus Kunze, estou aqui mais uma vez para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da lição dos adultos deste primeiro trimestre do ano de 2025. Estamos falando sobre apologética bíblica, apologética cristã, ou seja, defesa da fé cristã. São temas muito caros aos cristãos, muito importantes, porque se o cristão não ter certeza quanto à sua fé, quanto à sua crença, ele não vai conseguir evangelizar, ele não vai conseguir convencer as pessoas de que a salvação só vem por meio de Jesus, da fé em Jesus. E então, essa é a maior importância de nós aprendermos, de nós analisarmos a Bíblia, de nós estudarmos as lições bíblicas, e a escola dominical é uma excelente oportunidade para isso. Então, se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, dos comentários que aqui são feitos, peço que você curta, compartilhe com alguém, com seu amigo, enfim. Se quiser também pode fazer algum comentário. Será um prazer ter a sua companhia, a sua interação aqui. Então, na aula de hoje é a lição de número 5 da lição dos adultos. Ela é do dia 2 de fevereiro de 2025 e o tema dela é Jesus é Deus. Na aula passada nós falamos sobre a Trindade, né? Deus é trino, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Eles, apesar de serem seres distintos, eles são seres individuais, né? Eles são individualizados. Apesar disso, eles têm características que são comuns, né? Eles têm objetivos comuns, eles estão sintonizados, eles têm as mesmas pretensões, né? E hoje nós vamos reforçar ainda mais sobre essa questão da Trindade, mas hoje mais sob o ponto de vista de que Jesus é Deus. E o texto áureo da lição está em João, no capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. A verdade prática é: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, o texto bíblico em classe que é citado aqui pelo comentarista bíblico, pelo comentarista da lição, está em João, no capítulo 1, versículo 1, 4, 9 e 14. Vamos ler. Então, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A introdução da lição deste domingo é: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então aqui
o comentarista ele vai destacar bastante sobre essa passagem bíblica de João que nós lemos. João é o discípulo a quem Jesus amava, né? É o discípulo talvez o mais próximo de Jesus, aquele que ficava ali deitado no seu colo, era aquele que era muito ligado com Jesus. E o evangelho de Jesus, de acordo com João, é um evangelho que tenta mostrar cada vez mais essa divindade de Jesus. Tenta mostrar que Jesus é Deus, que apesar de ser homem, ele tinha poderes, ele era um ser poderoso, um ser, né, diferente de um ser humano normal, né? Ele tinha atributos de Deus. Somente Deus é capaz de ressuscitar um morto, né? Ali depois de 4 dias, né? Ele ressuscitou Lázaro. Ou seja, isso é um feito incrível. Ressuscitar mortos, realizar diversos milagres, né? São coisas que somente um ser diferente, não um ser humano comum, pode fazer. Então, João destaca isso, essa questão da divindade de Jesus. No Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui são diversas passagens que o comentarista está ressaltando, né? A outra passagem bíblica, 1 João 5:20, nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, no segundo subtópico, vai falar que os seus atributos são absolutos. Atributos. O que são atributos? São poderes, são características. Atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade. Onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Quem que pode acalmar a tempestade? Né? Quem que pôde acalmar a tempestade foi Jesus, porque ele é onipotente. Quem pode ressuscitar os mortos? Jesus pôde ressuscitar mortos, porque ele tinha esse poder. Ele tem esse poder. Quem poderia curar os enfermos? Né? Jesus tinha esse poder, porque ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Ele tinha essa condição. No princípio era o verbo, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente também. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias por toda a eternidade, do passado e futura. Jesus possui esse atributo. Então, todos os atributos de Deus, Jesus também tinha, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Jesus também é. Jesus também tem todo o poder, ele também sabe de todas as coisas, e ele também pode estar em qualquer lugar. Ele está, na verdade, em qualquer lugar, né? Basta você clamar a ele e ele está te ouvindo, né? Ele tem o poder. Ele tem a onipresença, ele tem a onisciência. E aí existem, mais uma vez, né, aqui o perigo das heresias. Existem heresias, existem doutrinas que negam a divindade de Jesus. A primeira delas que o comentarista vai citar aqui é o arianismo. O que é o arianismo? Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de ário,
o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano de 318, ou seja, alguns anos depois da morte de Cristo e ressurreição e tal, né? Então, começa essa doutrina do arianismo em Alexandria em 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então é uma heresia, é o que vem, que contraria, né, a diversos textos bíblicos, diversas passagens bíblicas, e contraria a própria história de Cristo na Terra, de Jesus na Terra, né, os seus feitos. Parece que desconsidera, né, a sua divindade. Desconsidera, não é que parece, de fato desconsidera. Então por isso que o arianismo é considerado uma heresia. Suas explicações: Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, as mais emblemáticas. A primeira passagem aqui, Provérbios 8:22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. E aí o comentarista faz uma pergunta: como solucionar essa controvérsia? E ele vai explicar essas passagens bíblicas que são utilizadas pelos arianos, né? Pelos arianistas, na verdade, para embasar as suas teses de que Jesus não é Deus. Então, primeiramente aqui, o comentarista vai explicar essa passagem de Provérbios 8:22. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é quanã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não primogênito de Deus. Isso é diferente. Primogênito de toda a criação e primogênito de Deus. São coisas diferentes, né? A palavra prototocos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Então aqui são as explicações para esses textos bíblicos que são usados pelos arianistas para, né, fundamentar a sua crença de que Jesus não é Deus. E a partir dessa explicação a gente já percebe que são heresias, de que são ensinamentos equivocados, né? E que Jesus realmente é Deus. Implicações do arianismo na atualidade. E hoje em dia, como é que funciona isso? A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Deus com D minúsculo. Aí a gente já começa, né, a achar estranho. Visto que o texto correto é: e a palavra era Deus. Ali em João, capítulo 1. Deus com D maiúsculo. Ou, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
todas palavras com letra maiúscula. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador, Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então perceba que são coisas assim, são detalhes, são pequenos detalhes, mas se a gente for prestar atenção mesmo, eles estão negando a divindade de Jesus. Essa versão do Novo Mundo da Bíblia, né, ela está ali nas entrelinhas negando a divindade de Jesus, e esse é um grande perigo, porque, como a gente percebe, como a gente sabe, Jesus é Deus. Os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas, monistas, não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Outros grupos, Jesus do Alcorão, é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Então, muitas doutrinas, existem muitos ensinamentos que ressaltam a passagem de Jesus na Terra, né, que reconhecem o seu poder, a sua marca na história da humanidade, mas não consideram que ele é o próprio Deus. E aí é um grande problema, porque se a gente não acredita, se a gente não entende, se a gente não tem fé que Jesus é Deus, logo, né, o sacrifício dele na cruz do Calvário, tudo que ele viveu, tudo que ele é, isso cai por terra, né? Então, esse é o perigo dessas heresias, e nós cristãos, quando confrontados quanto a isso, nós precisamos defender a nossa fé, né? E sermos muito claros, né, a respeito de que Jesus é Deus, de que ele não foi um mero ser humano que marcou a história da humanidade, não foi somente isso. Ele não pode ser colocado ao lado de grandes nomes da história. Ele não pode ser colocado ali como tendo a mesma importância de Nietzsche, tendo a mesma importância de Thomas Edison, de grandes personagens da história. Ele é muito mais acima, né? Porque além de ser um grande ser humano, ele foi o próprio Deus encarnado aqui na Terra e fez coisas que nenhum outro ser humano foi capaz de fazer, né? Então, nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, nós precisamos ter convicção quanto a isso, quanto à natureza de Jesus, que ele é Deus e que ele tinha e tem todo o poder para fazer, né, o que ele bem entender, né, enfim, para salvar a humanidade. Grupos religiosos, então, que negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Nós precisamos ter cuidado com eles, né? E como eu já disse na aula passada, não sermos ríspidos com essas pessoas, não sermos deselegantes, desrespeitosos. A apologética cristã, a defesa da fé cristã, ela tem que ser realizada, ela tem que ser praticada com cautela, com respeito, com elegância, porque se nós agirmos de uma maneira grosseira, de uma maneira deselegante, a gente não vai estar defendendo a nossa fé de uma maneira adequada. E aí é bem possível, se a gente não defender a nossa fé de uma maneira adequada, a pessoa que está nos ouvindo, ela não vai querer dar nenhuma oportunidade para Cristo, para o Evangelho.
Então, tá aí a importância de uma apologética cautelosa, de uma apologética respeitosa, para que então a gente cumpra o nosso papel como cristãos. A conclusão da aula é que, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Olha só, quem nega a divindade de Jesus está negando a salvação. Está ali indiretamente dizendo que não houve sacrifício na cruz do Calvário apto para a salvação da humanidade. Então há esse perigo muito grande e cabe a nós cristãos, né, falarmos sobre isso, termos isso muito claro na nossa mente, para que então a gente cumpra o nosso papel. Se você gostou da aula, peço que você curta, compartilhe, comente. Essa foi uma aula assim de mais leitura porque são temas mais assim técnicos, são temas que falam sobre esses movimentos e eu entendi que era necessária a leitura aqui porque se eu falasse talvez ia ficar muito simples, se eu só falasse assim de uma maneira muito geral, talvez a explicação não ficaria tão clara, talvez não seria suficiente, então eu decidi ler, mas acho que ficou claro. Se você gostou, né? Se você gostou, compartilhe. Se você também, você pode comentar, curtir, enfim, fica à vontade. É um prazer, é uma alegria ter a sua companhia aqui no meu canal. Espero te ver novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.